Mamães e papais. Hoje eu vou falar de um tema que é muito comum entre os adolescentes e que pode se tornar preocupante se não dermos a devida atenção, que é a autoimagem. Em tempo de exposição nas redes sociais e com tantas imagens para lidar, os adolescentes estão enfrentando ainda mais problemas relacionados à autoimagem. Essa é uma fase delicada, que eles precisam lidar com muitas mudanças corporais e psicológicas ao mesmo tempo. A gente já falou bastante sobre isso aqui. Além disso, na adolescência, eles recebem muitas influências dos amigos, da mídia e da moda. Não demora para começarem a se comparar com as celebridades, com os ídolos, com outros adolescentes e começam a sofrer por se acharem inadequados. Para completar, é na adolescência que o jovem começa a descobrir o amor, a atração e pode começar a se sentir rejeitado e feio caso alguma investida amorosa seja fracassada. E nós, como pais, a gente pode sim ajudar os nossos filhos a lidarem melhor com essas questões. No vídeo de hoje você vai conferir qual a importância da imagem corporal em adolescentes, como você pode ajudar a resgatar a autoestima do seu filho, como lidar com as influências externas e o desejo de aceitação do adolescente. E se você quiser saber mais, eu vou deixar um link aqui embaixo um texto falando sobre como melhorar a autoestima de jovens e crianças. E se você está gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais, o Facebook e o Instagram do Carol Psi Mãe. Pô, eu tenho certeza que todo mundo já se sentiu ou se sente em algum momento da vida um patinho feio. Até as pessoas tidas como modelos de beleza sofrem desses problemas pontuais também com autoimagem. Isso é normal e está relacionado com a nossa imagem corporal. O que é essa imagem corporal? É a forma como a gente se enxerga, como a gente se vê no mundo e como a gente percebe o nosso corpo. O problema é que muitas vezes na adolescência a gente pode ter uma percepção distorcida dessa imagem. O adolescente pode sentir vergonha do corpo, seja ou por comentários na escola, entre amigos, ou até da própria família. Como eu já falei pra vocês, e é sabido de todo mundo, tá rolando uma revolução hormonal nessa fase da vida. E as mudanças físicas que ocorrem ajudam a potencializar esse problema. Aos poucos, o adolescente vai sentindo dificuldade em lidar com as mudanças, que acontecem muito rapidamente, com os comentários, com as pressões cada dia maiores por um corpo perfeito, e logo pode estar odiando a própria imagem no espelho. Então, aos poucos, ele vai começar a se esconder, pode se sentir deprimido, desmotivado e até incapaz de ser amado, notado ou respeitado. Ou seja, autoestima lá no pé. E aos poucos, isso pode impactar as atividades escolares, as relações sociais e a rotina como um todo. Mas calma, tem solução. Uma boa injeção de ânimo, conversa e autocuidado podem fazer toda a diferença. E se você não sabe por onde começar, vem comigo que eu vou esclarecer todas as dúvidas nesse vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, sou mãe de 3 meninos, o Nick, o Pepe e o Luca. Eu sou psicóloga, mestre em desenvolvimento motor e idealizei o canal Carol Psi Mãe com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e também propor novos diálogos sobre contexto familiar e desenvolvimento infanto-juvenil. Como eu sempre digo, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que se passa na cabeça dos adolescentes. E só assim a gente pode desenvolver empatia para ajudá-los em suas questões, como essa, por exemplo, de autoimagem. Todo mundo já foi adolescente um dia, mas parece que a gente se esquece de como era a sensação. Os adolescentes estão com a mente muito informação, eu já falei muito isso para vocês. Durante esse período da vida, eles estão fazendo escolhas, definindo gostos, experimentando o mundo. E justamente por isso é nessa fase que os nossos filhos ficam ainda mais vulneráveis a influências externas. Em resumo, a opinião dos outros é muito importante para o adolescente, seja dos amigos, da família, dos professores ou de outros adultos, principalmente os que eles admiram. E todas essas figuras impactam em como esse adolescente vê o mundo e isso inclui como ele vê o seu corpo. Logo, qualquer palavrinha mal colocada, um apelido ou uma crítica se torna um peso enorme para o adolescente. E ainda a gente tem que considerar a mídia, que não ajuda muito, né? Reforçando padrões de beleza quase inalcançáveis. As redes sociais, a televisão, os cinemas costumam priorizar determinados tipos de corpos. E os adolescentes consomem muito essas imagens e, obviamente, tendem a querer imitar. Então, quando eles não conseguem, porque, como eu disse, eles são na maioria das vezes inalcançáveis, eles se frustram
profundamente. Lembrando que problemas com imagem corporal, elas não são exclusividade das meninas, tá? Enquanto as meninas sentem mais pressão de corpo magro e cheio de curvas, os meninos sofrem mais uma pressão por corpos malhados, por terem barba, por serem altos, enfim. O resultado disso tudo é uma sensação de inadequação e fracasso constantes. Os adolescentes, eles passam a se sentir feios e inferiores, e isso acaba afetando todo o estado psíquico. Claro, eles passam a evitar atividades sociais, começam a ter vergonha do corpo, não querem se cuidar e começam a ter problemas sociais, né, relacionados à escola, aos amigos, enfim. Em muitos casos, eles podem até desenvolver distúrbios alimentares, transtornos obsessivos compulsivos, depressão e ansiedade. Para evitar que esse problema se agrave, eu vou falar sobre algumas atitudes que nós pais podemos empregar para ajudarmos na autoestima dos adolescentes. São algumas sugestões que podem ser aplicadas assim que o seu filho começar a experimentar as mudanças corporais naturais da puberdade. Sempre busque observar as atitudes, o modo como ele se veste, o modo como ele se refere a si mesmo. Converse com ele e sempre procure ouvir o que ele tem a dizer. Como eu sempre falo, o diálogo é o melhor caminho. Então agora vamos falar de coisas mais práticas. E já que a gente está falando de diálogo, não vamos nos esquecer que as palavras têm muito poder. É isso mesmo. Você precisa observar o modo como você fala com seu filho. Se você anda fazendo muita crítica, principalmente relacionada ao corpo, às vezes a gente faz muito isso sem perceber. Por exemplo, piadinhas sobre os pelos que estão crescendo, sobre a altura, elas não ajudam em nada. Chamar o seu filho de gordo, de tampinha, rindo, ou coisas como, olha como essa sua amiga tá bonita e magra, você devia tentar fazer o mesmo. Isso destrói a autoestima de qualquer adolescente e vai reforçar o comportamento que já é natural nessa idade de ficar se comparando com os outros ainda mais. Cuidado também com a forma como você se refere para outras pessoas, incluindo os amigos do seu filho. Por exemplo, se você é uma pessoa que faz crítica o tempo inteiro para o corpo das outras pessoas, na frente do seu filho, ele pode entender isso como um padrão social. Então funciona assim, quando você vê uma cantora na TV que você gosta e fala algo como, por exemplo, nossa, ela engordou muito com a idade, né? Você tá reforçando o padrão de que apenas ser muito magro é bonito. Logo, seu filho vai interpretar isso do segundo modo. Se eu engordar, meus pais vão me achar feio e a sociedade também, então eu preciso emagrecer. Entende? E isso não se aplica apenas aos outros. A gente precisa evitar comentários negativos sobre os nossos corpos também. Não fica se criticando o tempo inteiro, porque isso vai ensinar seus filhos a fazerem o mesmo. Lembra, eles são esponjas, eles fazem tudo o que eles veem. Lembre-se que o corpo do adolescente está em transição, que ainda vai mudar bastante. A segunda dica, que é uma coisa que acontece muito, é jogar as nossas inseguranças e expectativas em cima dos nossos filhos. Não é porque você tem problema com o peso que o seu filho também vai ter. Da mesma maneira, não é porque você gosta, por exemplo, de se maquiar diariamente que a sua filha tem que gostar. Se você é uma pessoa que naturalmente cresceu ou, por exemplo, trabalha num ambiente que valoriza muito a aparência, você pode transferir isso para o seu filho e ele vai se sentir responsável para atender o que você ou a sociedade julgam atraentes ou o mais adequado. A gente precisa lembrar que os adolescentes, eles estão experimentando o mundo, construindo a sua individualidade, portanto esse processo vai fazer com que eles testem muitas coisas que eles julgam bonita ou que absorveram do meio que eles vivem, como por exemplo o corte de cabelo de alguém que eles admiram e gostam, e nem sempre eles vão achar determinadas coisas que a gente acha bonitas. Eles não precisam se parecer com aquilo que você julga adequado. Eu me lembro muito bem de quando eu era adolescente, de eu ter passado por várias fases. Eu já tive fase que eu não usava absolutamente nada, não usava brinco, não usava anel, não usava colar, e hoje em dia eu adoro, né? Depois teve uma fase que eu só queria usar preto, teve uma fase que eu só queria usar roupa super larga. E a minha mãe sempre ia me falando o que ela achava ou não, dando sugestão, mas sempre respeitando essas minhas fases. Depois disso, você deve estar se perguntando, mas eu não posso dar minha opinião, então, Carol? Não, por exemplo, se a sua filha resolveu pintar o cabelo de 3 cores ou usar aquelas roupas todas rasgadas, eu não vou falar nada, que eu não acho adequado, não se trata disso. É claro que você pode dar sua opinião, a questão é como você faz isso. Ao invés de criticar o cabelo dizendo que você não gostou, que ficou feio, primeiro pergunta o que fez ela querer pintar o cabelo assim. E se ela perguntar a sua opinião, você pode dizer alguma coisa como, eu preferia mais do jeito que tava, mas se você tá se sentindo bem assim,
ótimo. Viu como muda? A mesma coisa vale para o caso, por exemplo, deles quererem investir em peças ou marcas de roupas muito caras, ditadas pela mídia. A gente tem que explicar que eles podem comprar um item parecido, que tem o mesmo efeito, com um preço menor, por exemplo, né? Dar valor para as coisas. Ou reforçar a ideia de que é muito mais importante se vestir confortavelmente, se sentir bem, do que simplesmente para seguir uma moda e agradar os outros. Não esquece de falar sobre individualidade, sobre valorizar o que você gosta, o que faz sentido para você. Agora, uma outra coisa que eu não posso deixar de falar a respeito, que diz muito respeito à minha história, ao que eu acredito, que a gente tem que aplicar diariamente na vida, é incentivar hábitos alimentares saudáveis e exercícios. A gente sabe que uma rotina alimentar equilibrada e que exercícios regulares mantém o nosso corpo muito mais saudável. E é claro que isso tem impacto também na aparência. Não é comum que adolescentes, não é comum e não é adequado consumirem grandes quantidades de doces, produtos processados, que passem horas na frente do celular, sedentários da TV ou do videogame. E como eles estão começando a assumir o controle das suas vidas, eles podem acabar fazendo as piores escolhas, guiados só pelo princípio do prazer, né, gente? A gente tem que explicar para o adolescente os benefícios de uma dieta balanceada, falar sobre a importância de praticar esporte. E se ele não estiver muito aberto a ouvir, a gente pode levá-lo a um profissional que você conheça ou que seja indicado, que tenha uma linguagem mais adequada para falar com ele, falar com uma pessoa que ele admira, que seja próximo a você, que isso vai ajudar bastante. Inclusive, citar a prática regular de exercício, principalmente esportes coletivos, e dizer que sobre o benefício, do impacto psicológico, de autoconfiança, de disciplina, de determinação que estão por trás disso, Inclusive, a ajuda na consciência corporal. É claro que tudo isso é válido se você apoiar e principalmente se você praticar o que você está orientando. O meu filho mais velho, a gente começou na pandemia, Eu sempre fiz atividade física e meu marido, a gente começou a fazer online. E ele pediu para começar a fazer online com a gente. E isso agora se perpetuou. 2 vezes por semana, a gente sempre faz atividade física juntos. Às vezes, todo mundo aqui em casa joga tênis, então a gente sempre sai para jogar tênis junto, agora no final de semana. Então a gente está sempre procurando praticar atividade física e fazer as coisas juntos. E já que a gente está falando de alimentação, eu queria levantar um outro ponto que eu julgo muito importante e delicado, que é ficar atento aos sinais de transtorno de imagem corporal. Isso acontece em geral quando eles ficam muito ansiosos ou obcecados, por exemplo, por alguma característica específica do corpo. Muitas vezes eles acabam se concentrando numa área ou em alguma coisa que eles consideram um defeito em sua aparência física, ou até, uma marca, uma cicatriz. E isso vai gerando uma grande ansiedade, não conseguem pensar em outra coisa. E aí vai aumentando essa percepção sobre uma aparência física dismórfica, E eles começam a procurar formas de mudar o problema e sentir que jamais vão ser aceitos por conta, por exemplo, desse suposto defeito. Se você percebe que esse problema está tomando uma grande parte da vida do seu filho e impedindo de desfrutar, da vida social, é hora de consultar um especialista. Busque ajuda profissional quanto antes. E por último, compartilhe e ensine o autocuidado. É isso, gente. Por que não criar uma rotina de autocuidado, por exemplo, junto com seus filhos? Como eu sempre digo, nós somos os espelhos, Eles são esponjas. A gente cabe orientar sobre a importância de higiene básica. É sério. Incentivar rituais que valorizem o seu filho, dizer como é bom se sentir bem consigo mesmo, estar perfumado, gostar do que se veste, enfim, cuidar-se. Aparência é uma das maiores preocupações dos adolescentes, mas com carinho e algumas estratégias, a gente pode ajudar e muito a eles a se entenderem, a perceberem que eles estão passando por uma fase de grandes mudanças, e entender que é impossível e menos ainda saudável viver baseando-se em padrões ditados por mídias sociais, e escutar e perceber o seu filho. Incentive e mostre as potencialidades deles. Insista na importância de se conhecer e de valorizar o que se é. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Eu sempre busco trazer conteúdos relevantes para os pais conseguirem se comunicar e ajudar mais os seus filhos. E se você quer saber mais sobre adolescência, não deixa de comentar aqui embaixo as dúvidas e mostrar o canal também para outros papais e mamães que estejam enfrentando problemas parecidos. Lembre-se sempre que uma boa conversa, carinho e apoio podem resolver muita coisa. O diálogo constrói pontes. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve.